Pois bem, meus irmãos, pois é uma questão que já dá para a gente começar a refletir. É a primeira questão do Livro dos Espíritos que fala sobre o esquecimento do passado, tá? E depois que a gente fazer esse estudo no Livro dos Espíritos, aí nós vamos partir para o Evangelho. É uma sequência de ideias. A base é o Livro dos Espíritos. Agora, quando a gente faz essa colocação do Livro dos Espíritos, vídeo leitura, isso é uma ferramenta que ajuda a pessoa a entender as obras básicas, mas não dispensa o dever da pessoa pegar o livro, depois fazer um estudo no livro e uma reflexão. Ele estudou, refletiu, entendeu, beleza. Não entendeu, ele volta o vídeo de novo, tá? O vídeo está no YouTube, tá bom? Então agora eu passo a batuta para nossa companheira, para a chefinha, né? Para Maria Madalena, comentar com vocês e dar sequência à nossa reunião. Eu vou estar na reunião, mas vou estar com o meu microfone bloqueado, porque eu vou ouvir só a reunião lá de Goiânia agora, porque ela está aqui ao lado. Estou escutando as duas coisas. Está parecendo a caixa de abelha. Então tá bom. Felicidade para vocês, uma boa noite, né? Boa reunião, muita vibração de paz e luz. Nós estamos vendo a tia de Leus aqui hoje, faz tempo que nós não via ela, né? Ela estava escondidinha. A outra companheira que está chegando, a Oneida, quem conhece a Oneida, né? Ela é gostosa, sumiu de nós. Agora ela está aí firme conosco na reunião também. Isso para nós é uma alegria muito grande, tá bom? Chefinha, a palavra está contigo, muito bem, obrigado. Tudo de bom para vocês. Estou cortando meu microfone. Tianinha, qualquer coisa usa o desenho, né? Te substituir não é muito fácil, né? Ninguém tem a sua competência, o seu estudo, mas vamos lá, né? Estamos aqui para aprender, né? Então, vamos junto. E, e não vai ser tão difícil, porque eu conto com a colaboração de todos, e desde já eu quero desejar boas-vindas à Edileuza, a ao Edson, né, que estavam sumidinhos e agora estão aqui. Isso é um motivo de grande prazer para a gente. Então, vamos lá. Quando se fala em esquecimento do passado, eu estava aqui pensando, bate uma curiosidade. Quem falar que não tem curiosidade de saber o que você foi, quem acredita na reencarnação e não tem uma curiosidade de saber, é meio estranho. Que a gente tem. Mas que ao mesmo tempo a gente tem medo, tem. E na sabedoria divina, o que, que aconteceu? Ele não deixou a gente ter, vamos supor, opção. Não, eu quero saber, eu não quero. A não ser em casos, né, que faz a regressão, em casos quando depende de saúde mental, ou às vezes para resolver um problema familiar, ou às vezes quando a coisa vai piorar nessa existência, então sim, aí é permitido, né? Tem vários médios que fazem a regressão no momento bem preparado. E eu confesso que já houve tempo que eu queria, mas eu queria muito saber do meu passado. Hoje eu já não quero mais. Tá? Eu acho que hoje o que tem que ser feito é o esquecimento e vamos agir pelos nossos livre-arbítrio. E diante desse livre-arbítrio, o que, que acontece? Eu vou novamente, estou resgatando, vamos assim dizer, mas eu posso contrair novas dívidas, né? E se eu contrair novas dívidas, eu vou ter uma oportunidade de reencarnação futura de novamente começar tudo de novo, porque só assim eu progresso. Então, eu gostaria de ouvir agora a opinião de vocês, né, sobre o esquecer o passado. Vocês acham que realmente porque veja bem, tem pessoas que a gente já antipatiza com ela sem só de olhar se o seu santo já não bateu. Se seu santo já não bateu sem saber de nada, imagina você sabendo que uma dessas pessoas pode ter sido inimigo seu no passado, ou pode ter sido um afeto seu não retribuído. Você já imaginou como é que seria conturbada a nossa vida aqui hoje? Né? Então, assim,
como Deus ele é perfeito em tudo, ele também agiu com perfeição nesse sentido de não termos, vamos dizer, lembrança do passado. Agora, às vezes, nós temos assim uma leve, quem já não passou num lugar, por exemplo, fala assim, eu já estive aqui nesse lugar. Parece que esse lugar não me é estranho. Ou então você encontra com a pessoa e fala, eu já conheço essa pessoa de algum lugar. E às vezes você nunca viu, né? Então, acho que quase todo mundo já passou por isso, principalmente em lugares, né? Quando você vai num lugar, é uma viagem que você faz, de repente você chega em algum lugar. Quem já não teve alguns sonhos repetitivos do mesmo lugar? Quer dizer, eu acredito que isso é lembrança, sim, do passado. Mas então vamos lá, quem fala primeiro? Edileuza, você que está chegando, quer nos premiar com a sua participação? Aí. Euripa. Oi, Edileuza. Então. Oi. Deixa eu aprender primeiro, minha Então tá. mestra. Então vamos lá. Quem gostaria de falar? Tia Lu, quem mais está aí? Eu estou vendo só os três. Eu acho que é muito importante mesmo o esquecimento, né? Porque se a gente lembrar, o que nós temos é a certeza da reencarnação, porque com todo mundo igualzinho, se você está falando, acontece isso direto com a gente. Nossa, parece que eu já te conheço de algum lugar, já de algum tempo. Acontece muito isso com a gente, né? Mas se a gente lembrasse de tudo, era muito difícil. Então, melhor nós ficar no esquecimento mesmo e tentar fazer o melhor, né? Para não cometer os mesmos erros do passado. Mas é melhor nós termos a escolha, o livre-arbítrio de fazer o melhor, do que ficar relembrando do que nós errou no passado, não ia adiantar. Né? E tendo dentro da família as pessoas que nos prejudicou, com certeza no nosso grupo familiar tem demais, né? Quem prejudicou e que a gente também prejudicou, a gente ia ficar com aquele peso na consciência, né? Nossa, eu não pude fazer tanto mal, né, para minha mãe, né, que é minha mãe hoje. Isso pode acontecer muito. É melhor no esquecimento mesmo, eu acho assim também. Que Deus é de infinita sabedoria, né? Fez o melhor para nós. Ele nos premiou até com isso, né? Nos deu uma nova oportunidade de refazer tudo sem ser humilhado, ou às vezes até assim, constrangidos, né? Em saber, porque se todo mundo lembrasse, por exemplo, como você falou, uma mãe que te acolhe como filho hoje, você maltratou tanto na reencarnação passada, né? Como é que seria lidar com isso? Então, por mais que a gente tenha amor hoje, mas fica alguma coisa de resquício, né? Quem mais? É verdade. A gente pensa assim, ó, que o esquecimento do passado seja uma misericórdia de Deus para a gente, né? No sentido de que talvez a gente tenha tantos inimigos encarnados em nossa família, veio para se, né, para amar, para se juntar àquela família, para aprender a amar. E se às vezes a gente lembrasse, talvez a gente não conseguiria. E muitas vezes, nem mesmo sem lembrar, às vezes a gente nem consegue, né? Porque na minha família tem muitos. E acho que em todas as famílias tem. Toda família Mas tem. se a gente lembrasse, aí seria pior ainda, né? Talvez a gente fez um mal tão grande para uma pessoa e hoje ela veio como um filho da gente, né? Como é que ia ficar o nosso psiquismo? Pensando, meu Deus, o que eu fiz para essa pessoa, agora ela veio, nasceu aqui, né? E aí eu acho que é misericórdia de Deus mesmo, o esquecimento do passado, talvez seja uma misericórdia de Deus para nós. Isso aí. Eu acho que um exemplo bom, Margarida, é a nossa realidade. Porque quando a gente fica ofendido com a pessoa, geralmente a gente fica remoendo aquilo, né? Vários dias, semanas, meses, tem pessoas que levam anos, a vida inteira remoendo uma coisa que aconteceu.
Então, assim, pensa se a gente fosse lembrar de vidas passadas, como seria, né? Ia atrapalhar demais a evolução da gente. Em vez de melhorar, eu acho, no meu pensamento, só ia piorar. Eu também concordo. Você já imaginou, Camila, nesse grupo nosso? Nós não estamos aqui por acaso, né? Se a gente está junto aqui, nessa missão de estudo, nessa missão de vencer essa pandemia à distância, um apoiando o outro, você já imaginou se a gente descobre que muitas vezes eu sofri revés ano passado por culpa de um de outro? Será que a gente estaria com essa alegria de estar junto, né? E aí nós estaríamos perdendo a oportunidade do resgate, né? Que hoje, se a gente é bem mais tolerante, se você aceita, e passa a amar essas pessoas de um modo geral. Eu até brinco com o Zé Ribeiro, Zé Ribeiro, na reencarnação passada nós estivemos juntos, de uma forma ou de outra, porque foi na escola o tempo todo, a gente sempre com parceria na escola, no centro, desde criança. Então, eu acho assim, que tem algumas pessoas que a gente, por a gente acreditar em vidas passadas, você fala, não, mas eu e fulano já vivemos, porque é impossível ter tanta afinidade quanto agora, né? Por exemplo, tem pessoas de outra família que você tem muito mais afeição, você tem muito mais confiança, você gosta muito mais de estar junto que às vezes pessoas da sua própria família, né? E isso é em toda família, não é só na minha, na sua. Toda família, se você for pegando um depoimento, você vai perceber que tem isso, né? Você tem aquela amiga que parece, você confia, porque você não confia na sua irmã, você confia nessa amiga. Né? Então, isso só pode ser o quê? Pessoas que nos foram muito caras na reencarnação passada e que agora vieram apenas como amigas, né? É verdade. Essa afinidade, a dona Madalena mesmo, né? Conhece. Eu, desde a primeira vez que eu peguei a minha filha nos braços, eu já senti que tinha uma afinidade muito grande com ela. Aliás, eu mais a Mônica, acho que a gente nunca discutiu por nada. Assim, não sei, parece que é de outras vidas. É uma coisa assim tão estranha que quando eu vejo a minha filha, agora que ela está distante, quando ela chega, o meu coração pulsa, como se eu tivesse ganhando um presente de novo, né? E essa afinidade nossa é a vida inteira, desde bebezinha até hoje, a gente tem essa afinidade. Pois Não é, isso sei aí, se é você merecimento teve ela, meu ou né? se ela veio para me ajudar. Então, isso, você Uhum, só teve ela, sim. né? Quer dizer, parece que vem uma pessoa especial para você e é especial mesmo, né? Sim. Tô É, vendo um é. assim me chama, esqueci o nome dela. Madalena, Oi. na vida terrena, tem pessoa que fica falando tanto no passado que não segue a vida dele para frente. Tanto lembrar do passado. Ah, minha vida hoje em dia é desse jeito porque aconteceu isso comigo no passado. Então, tudo eleva, né? Ele conduz a vida dele só relembrando o passado. Então, por isso que Deus já, na lei dele, né? Ele já não deixou nós ficar. Nós nascemos esquecendo o passado, né? Só no Uhum. caso mesmo, assim, que tem que fazer uma regressão de memória, que os médicos vê essa necessidade, que pode, né? Porque ainda somos inferiores, né? E estamos evoluindo, mas ainda não estamos preparados para a recordação do passado, né? Exatamente. Isso, para muitas pessoas, impediria sua evolução. Ou eles cruzariam os braços. Ah, né, não preciso fazer mais nada não, porque o meu passado até fui uma pessoa boazinha, Então, né? agora, Ou ele pode entrar em desespero também, dependendo da pessoa, né? E quando a gente fala também, assim, que nem você falou, que a gente recorda um lugar, uma pessoa, isso já é uma recordação leve, que, né, que nos faz bem. A gente se sente feliz,
né, ainda fica assim, pensando, da onde que eu vi essa pessoa? Para nós espíritas, nós logo pensamos, não, se eu não conhecer essa pessoa, esse lugar, né, nessa reencarnação, foi em outra também. Para ver o tanto que a justiça de Deus é perfeita, né? Aquilo que não atrapalha a nossa vida é permitido. Aquilo que pode atrapalhar a nossa vida, não. Porque, como se diz, ainda somos pequenos, né, diante da grandeza dele. Então, só veio para nos beneficiar esse esquecimento do passado. Assim, até em profissão, Vilma, eu percebo assim, que se a gente lembrasse da vida passada e hoje você tivesse, por exemplo, uma profissão inferior à que você teve na passada, você ia sentir assim muito injustiçado, né? Contrariado da vida. Eu acho que como ser humano que nós somos, a gente não aceitaria, né? E não daríamos oportunidade de recomeçar como nós temos aqui, né? Porque a cada momento a vida nos oportuniza a recomeçar. Até mesmo nessa encarnação, quantas vezes nós não recomeçamos, né? Se até mesmo cursos que você vai fazer não deu certo, você recomeça, faz outro, né? Casamentos, quantos casamentos vocês não recomeçaram, né? As pessoas não deu certo, porque ninguém é obrigado a viver junto com a pessoa simplesmente para cumprir tabela. Então, até isso, né? Com a evolução que nós já temos, que no passado casou, estava casado, não podia separar. Hoje não, com a evolução do mundo, já se é permitido, até mesmo pelas comunicações espirituais, que é preferível você estar separados, mas viver amigavelmente e um não perturbar mais o outro, do que você manter uma relação simplesmente por obrigação. Então, assim, se você lembrasse o passado, você já imaginou você ficar apegado, porque com certeza iríamos apegar. E outra coisa, como conciliar a justiça de Deus no ser? Né? Porque aí você ia questionar, Deus, mas não, eu já tinha uma vida assim. Eu fui, por exemplo, no caso de vítima, eu fui vítima disso e agora eu ainda continuo sofrendo. Né? Então, eu acho não, que cada nova existência que nós temos, e não lembrando do passado, você vê as faltas que cometeu, porque a gente tem consciência pelo o nosso viver em si e a nossa evolução, principalmente depois que você vai ficando mais velho, você vai começar a perceber que as pessoas que nos fizeram. Dá licença, Pepito, eu tenho um bichinho aqui, que se eu vim fazer o evangelho lá, ele vem e deita aqui. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, eu tenho alguns momentos que eu fico assim, pensando, gente, mas se eu soubesse o meu passado, seria mais fácil para eu viver hoje? De repente, bem, não, porque eu tenho medo do que eu fiz no passado. Parece que assim, a gente tem aquele, né, se você continua reencarnando, tem muita coisa boa, você não fez também. Se a gente tem os sofrimentos que a gente tem hoje, né, então, muita coisa nós deixamos a desejar. Então, quem mais? Oneida? Madalena. Madalena, deixa eu falar. Ah, Eu li um livro, esse livro chama-se O Amor Me Trouxe de Volta. Que lindo. É um livro espírita. Ele fala sobre a reencarnação na mesma família. Então, nesse livro, tem várias histórias de pessoas que têm uma afeição por outra pessoa. Quem puder ver esse livro, aí no Google deve ter, no YouTube deve ter ele. Eu não tenho mais esse livro. O amor me trouxe de volta? O amor me trouxe de volta. Ele fala sobre reencarnação na mesma família. Então, tem várias histórias, tem um motivo pelo qual você veio na mesma família. Assim, tem relatos muito bons a respeito disso aí. Ele fala muito sobre isso. E outra coisa, a gente não deve tentar. Eu vejo muitas pessoas ficar tentando
buscar. Fala assim, ah, mas o fulano e eu, nós fomos namorados na encarnação passada. Aí quer ser namorado nessa encarnação. E não dá certo, porque foi na outra. Então não deve buscar esse tipo de coisa. Porque sentimentos a gente tem demais. Eu, por exemplo, tenho um sentimento por uma pessoa mais do que da minha mãe, talvez, assim, em relação a algumas coisas. Eu acredito que são afeições espirituais, né, que a gente tem, a gente não sabe o motivo pelo qual tem. Também a gente não vai buscar, porque eu acredito que a gente tem que viver agora, porque senão, o que que acontece? Falar, ah, não, fulano foi meu filho na reencarnação passada e eu falhei muito com ele e tal. Aí acaba deixando os próprios filhos dessa encarnação atual, para buscar coisas do passado lá, né? Então, nesse caso aí, eu acredito que a gente tem que, a nossa missão, ela começa em casa, primeiramente, né? Então, se a gente encarnou na filho de quem somos, né? Pai, mãe, irmãos, é a, ali que está o questionamento, é ali que a gente tem que olhar, né? É igual eu sempre falo, às vezes a gente sai para ajudar o próximo, lá o morador de rua, mas a gente acorda sem paciência com os próprios animais que a gente tem, né? Com a família. Então, eu aprendi muito, eu não era assim. Depois eu comecei a enxergar, estudando bastante a doutrina, eu comecei a enxergar que a missão nossa e o primeiro ato de caridade começa com a primeira pessoa, primeiro ser que você vê. Se for um animal, é com ele. E se você não tiver ninguém em casa, você mesmo, você vai se olhar no espelho e falar, minha caridade hoje é para mim mesma, em primeiro lugar, né? Cuidar do meu pensar, do meu olhar, do meu ouvir, do falar, né? Então, assim, a gente começa cuidando dessas coisas. Então, se você ficar olhando passado, é igual eu falo muito, o passado, ele é para ensinar. Se você teve uma decepção do passado, você tem duas opções. Ou você pega e vê o que você aprendeu com ele, ou você faz uma mala, joga nas costas e sai com aquele peso, falando ai, 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 né? Então, eu acredito que o passado é para ensinar. Mas o passado na vida espiritual, ele é diferente. A reencarnação, ela é atual. A reencarnação passada, a gente não tem nem que saber. No livro, no livro do André Luiz, fala sobre isso, né? Que a moça, a sobrinha reencarna, a mulher reencarna e depois a moça vai como filha dela para poder ela entender, porque ela não aceitava a desencarnação dela. Nosso lar. O nosso lar, né? Tem essa passagem lá. Tem. Que a moça, no casamento, ela desencarnou e voltou e ela fugiu, depois teve que retornar, né, no nosso lar, porque ela não aceitava. Então, a tia dela teve que reencarnar e depois ela foi como mãe dela, para auxiliar, né? Entendeu? Então, eu acredito assim, que aonde nós estamos encarnados é para a gente auxiliar ali. Nós temos missões na família. A nossa missão começa com a família, com a mãe, pai, filhos, irmãos. Então, a missão nossa está em casa. Não adianta buscar centro espírita, que de incorporação, que o espírito vai descer e vai falar, não, você foi fulano, sabe? Não quero criticar doutrinas, não, mas eu já vi doutrinas. Você foi um rei, você foi uma rainha, você foi um líder. Você não vê falar, você foi um vagabundo, ladrão, ou você foi uma prostituta, ou você foi um morador de rua, ou você foi isso. Eu nunca vi esse povo lá, Realmente. né? Todo mundo É, foi alguém do palácio. nossa, foi um É, índio guerreiro, você foi isso, aquilo outro. Então, assim, só mostra um lado de vitórias, né? E a gente veio para aprender. Nós não somos essas, nós somos pecadores. Ou talvez a gente veio até mesmo para desfrutar da vida.
Eu acredito que as pessoas felizes, realmente felizes, que tem muita gente que não tem problema. É uma pessoa assim que vai a encarnação inteira em paz, uma paz interior. Eu acredito que aquelas pessoas vieram para desfrutar da vida. E eu acho que a gente que tem muito problema assim, ansiedade, preocupação, essas coisas assim, a gente veio para aprender. Nós não viemos para desfrutar só, não, né? Temos nossos momentos de lazer, que são maioria, né? Mas viemos para desfrutar também. Então, eu acredito. E nesse livro que eu estou falando, ele conta a história de um menino que voltou filho da mesma mãe. Ele desencarnou com um problema no pescoço e ele voltou. E quando ele voltou, 2 anos, eu acho, depois, eu não me lembro bem, faz muitos anos que eu li esse livro. Ele fala, quando ele veio da mesma mãe. E aí ela já, com muita depressão pela perca do filho, né, que foi ele, né, que desencarnou, ele volta. Ela já morava em outra casa. E ele falava para ela, mãe, vamos embora para casa, bem pequenininho. Daí, um dia ela resolveu passear com ele num lugar onde tinha um parquinho que ele brincava, que ele brincava na outra encarnação. Ela levou esse novo filho lá. Chegou lá, Madalena, ele foi no lugar e falou, nossa, eu enterrei meu brinquedo aqui. Ele foi lá e desenterrou o brinquedo dele, que ele tinha enterrado na reencarnação passada, porque a criança, até uma certa idade, ela ainda tem recordações, depois vai apagando, É, né? E ele tinha 7 anos. ele tinha uma cicatriz na nuca da doença que ele teve, que levou ele ao desencarne. Então, assim, esse livro, ele conta vários relatos sobre isso. Por exemplo, o menino era filho meu, desencarnou e reencarnou numa irmã minha. E ele queria muito ficar comigo, porque falava que eu que era a mãe. Então, assim, se a gente for observar o comportamento das crianças, a gente começa a entender um pouco por que que algumas crianças têm tanta afeição pela outra pessoa. Pode ser isso, né? Pode Certeza. ser. Então, esse livro aí, quem quiser ler, ele chama Amor Me Trouxe de Volta. Ele é muito bom. Eu vou ver se eu encontro ele. Eu quero ver. Eu Vou vou ver ver se eu se eu, acho na internet. vou ver se eu encontro esse livro. E aí eu compartilho na próxima reunião. Posso falar sobre esse livro. Ele é Aqui, ó. muito Uhum. Precisa, você ia falar alguma coisa? A gente, ouvindo vocês falarem, a gente lembra o seguinte, nós fazemos parte de uma família que é a família universal. Por quê? Somos todos filhos do mesmo Deus. Então, somos uma família universal onde todos se ajudam, todos se unem, todos estão aqui para, vamos dizer assim, se completarem, se ajudarem, se entenderem. Então, nada mais natural do que a gente continuar essa vida que a gente está. O que passou, passou. Estamos agora vivendo uma vida onde a gente tenta, pelo menos tenta, como filhos de Deus que todos nós somos, fazer jus a essa família que nós chamamos família universal, porque o que une essa família é o amor. Então, mais uma vez, a gente nasce tão pequenininho, tão lindo e tão maravilhoso. Aí a gente vai crescendo, crescendo, e é aquela criança que todos encantam, que passa de braço em braço, e aquela criança vai crescendo, e logo, logo ela está grande, como todos nós estamos. E aí a gente vai vivendo esta vida, assim, as fases. É criança, adulto e depois a terceira idade. Olha, Deus é maravilhoso. Se a gente for pensar em tudo isso, eu adoro fazer parte dessa família universal, sabe, Madá? Eu acho que isso é uma dádiva dos céus. E eu agradeço a Ele a todo momento por estar presente e por ter tantos irmãos como a gente tem no planeta, porque todos
somos filhos de Deus, ok? Obrigada pela oportunidade que você me dá. Nós que agradecemos a sua participação. Alguém mais quer completar? Bom, eu acho assim que quando a gente reencarna, o melhor a fazermos é fazer o bem pelo bem. Porque se a gente tivesse uma recordação de que deixamos, porque muitas vezes mãe deixa um filho sem, assim, ainda pequenino, né? E aí, quer dizer, aí voltando os dois, se ela lembrasse que ela deixou o filho, talvez ela não tivesse o mesmo cuidado que ela teria sem saber de nada, né? Cuidando do filho agora, sem saber que um dia, em outra vida, ela o tinha perdido, né? Ela vai fazer o bem só pelo bem mesmo, né? Eu acho que é das vantagens, porque quando a gente faz alguma coisa ou ofende alguém, você fica com aquilo no coração, não é? Você fica com mal-estar, você vai fazer as coisas, tudo você vai fazer, você, meu Deus, para que eu fiz isso? Né? A gente fica assim, imagina uma encarnação com tantos erros que nós já podemos ter cometido, né? Então, estaríamos perdidos a nossa reencarnação atual, né? Não aproveitaríamos, porque ia ficar só pensando no passado, né? Que não ia ser poder resolver, mas temos a oportunidade de fazer tudo de novo, diferente, né? Começar, né? Eu passo assim, né? Igual quando você se refere, a gente pensa assim na adoção, né? Aí todo mundo fala assim, não, mas toda pessoa que adota, ele tinha um compromisso com aquela criança. Eu pensava assim antes, até antes de ler o livro, um livro de... Esqueci o nome. Ele fala que muitas vezes o adotado é que vem te confortar, não é você que, sabe, que vai fazer por ele, muito pelo contrário, é ele que vem. Então, o compromisso seu com ele, muitas vezes, ele está usando de caridade para com você. Por exemplo, uma pessoa que sonhava em ser mãe e não consegue ser mãe. Muitas vezes, depois que ela adota ela já consegue depois ter o próprio filho. Por quê? Ele trouxe, de certa forma, aquela felicidade que ela desbloqueou aquilo que ela tinha. Ou então deu oportunidade para ela mostrar que ela pode ser uma boa mãe, né? E gerar o seu próprio filho. Então, antes eu pensava assim, deve ter compromisso mesmo. Eu mesmo tenho um adotivo, né? Eu ficava assim, quando mais nova, eu ficava pensando, o que será que eu fiz para ela, né? Para eu, com 19 anos, ir lá e adotar uma menina, e assim, sem, sabe, do nada, e pegar essa menina e assumir tudo. Aí eu começava, quando foi um dia, eu trabalhei no Instituto Araguaia, e conversando com o professor Múcio, ele estava lá, aí ele falou, não, você já pensou na possibilidade que você não tem compromisso nenhum com ela, simplesmente ela veio para te ajudar no propósito, até para você aprender com as suas crianças, aprender melhor com as crianças na sua profissão como professora. Aí eu pensei, e tirei aquilo da cabeça que eu tinha obrigação, sabe, que eu tinha feito alguma coisa de ruim para ela no passado, para eu ter que adotá-la como nova, né? E hoje, assim, é uma convivência maravilhosa, sabe? Ela com a minha filha biológica tem uma identidade que, se fosse irmã de verdade, parece que não seria, não. Então, é assim, a gente fica tentando descobrir, mas não adianta, né? É melhor deixar, né? Ainda foi viver essa vida de tudo que for proposto, a gente viver bem, né? E fazer o possível para não cometer erros, né? Porque a gente vai se arrepender para depois ter que ir procurar a nossa evolução. Eu acredito, esses dias eu conversando com o Zé Ribeiro, ele fala, não, mas a gente está começando. Eu falei, Zé, eu não vou ser tão modesta assim, não. Eu acho que nós estamos começando, agora, mas muita coisa eu já aprendi no Espiritismo. E não foi pouca coisa, não. Foi muita coisa de resiliência, sabe? De confiança nas outras pessoas, de acreditar ainda na possibilidade do ser humano. Eu acho que o Espiritismo ainda não tem essa possibilidade, né? Mais alguém quer comentar? Tem alguém no grupo que acha que a reencarnação de hoje é injusta? Que ele sofre de injustiça?
Eu acho que não. Acho que a reencarnação ela é uma grande oportunidade. Porque tem muitos espíritos na fila e não está conseguindo reencarnar. Então, a encarnação, nós temos o livre-arbítrio de plantar e colher. Né? Muita coisa que acontece somos nós mesmos. Né? Nós mesmos que Mas buscamos. que é um presente de Deus a reencarnação, né? Porque ela nos É uma oportuniza. grande Por oportunidade. mais trabalhos que passamos, por mais nós temos a chance de fazer melhor do que já fizemos, né? Eu acho que muitas coisas que as pessoas acham que é injusto vem de coitadismo, né? Diminuir demais. Ai, coitado de mim, eu não mereço isso, sabe? Eu já fui muito coitadinha, eu já tive muita pena de mim mesma. Culpar os outros por aquilo que a gente está passando, né? Uhum. Então, assim, esse tipo de coitadismo. Tem uma passagem do Chico Xavier, ele foi visitar um médium que ele estava, eu esqueci o nome do médium, ele estava morrendo, um problema no estomacal, né? Morrendo. E o Chico foi lá visitar, até mesmo para despedir dele, né? E o cara era médium, muito bom e tudo. Chegou lá, o Chico viu os espíritos que estavam levando ele. Aí ele falou, levanta e vai trabalhar. Você está morrendo de dó de si. É coitadismo que você está. Você está remoendo o coitadismo. E tem um monte de espírito aí que está te levando, tá fazendo você ficar mais doente. Aí ele levantou da cama e ainda serviu na doutrina por mais 30 anos. Aí. Então temos que ter muito cuidado com o coitadismo. Às vezes você está com a dor, sentindo alguma coisa, pode ser algum irmãozinho que desencarnou, que está em um acidente, alguma coisa, chegou muito próximo a você e você sente os sintomas dele. Isso aí tem, né? A doutrina espírita fala sobre isso. Então, assim, ele ainda trabalhou por mais de 30 anos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do coitadismo. Isso aí eu aprendi bastante nessa encarnação, graças a Deus. Aprendi na doutrina espírita, né? Principalmente quando você tem crise de ansiedade, a primeira pessoa a ter dó de você é você mesmo, né? Você acha que todo mundo é culpado por aquilo que você tem. E não é. Crise de ansiedade, né? Eu tenho crise de ansiedade muito forte, mas eu aprendi a vigiar os meus pensamentos. Aprendi na doutrina espírita, vigiar seus pensamentos. Pensamento traz sentimento. Tanto é que quando você pensa em uma coisa engraçada, você sorri. Quando você pensa em alguma coisa muito triste, o desencarne de alguém querido e tal, você chora, né? Uhum. Então, é os pensamentos. Cuidar dos pensamentos. O pensamento gera o sentimento. Né? Com certeza. Bom, gente, nós estamos chegando ao final da nossa reunião e eu gostaria que alguém se prontificasse para fazer as vibrações, né? E a meditação, para a gente encerrar e fazer a nossa prece de encerramento. Foi muito bom estarmos aqui hoje, né? O coração meio apertado, assim, porque é uma responsabilidade muito grande, né? E, assim, uma coisa que eu queria deixar, assim, registrado é que o nosso movimento espírita, ele está no ponto que está, nós estamos conseguindo fazer nossas reuniões, nós agradecemos ao grupo, mas em especial ao nosso companheiro José Ribeiro. Ele tem feito tudo e de tudo para manter esse grupo vivo, para manter essas aulas, esses encontros, né? E, assim, com muita boa vontade. A gente sabe que não é fácil também, né? Mas, então, inclusive hoje eu queria que nós fizéssemos também uma vibração, né, para que ele continue essa pessoa determinada em segurar o nosso movimento aqui em Nicons. Quem vai fazer a oração para nós? Tia Lu, cadê a Tia Lu? Tá por aí? Dona Sebastiana? E se sentir à vontade para fazer o nosso encerramento. É simples, gente, é uma rogativa a Deus, né? É um agradecimento por esse momento que nós vivenciamos, que eu acho que a gente tem que ser muito grato, porque eu, no começo da pandemia, eu me sentia, assim, deslocada, porque na segunda e na quarta eu tinha um compromisso, eu tinha aquele de me aprontar e ir para o centro. Quando nós ficamos aí por mais de 2 ou 3 meses, né, sem nada, aquilo gerava angústia, muita ansiedade.
E hoje, graças a Deus, nós temos a oportunidade de reunir, de conversar. Estamos voltando, na quarta-feira a gente já vai ter um híbrido, né? Nós podemos estar lá, quem puder ir. Na semana passada estávamos eu, Camila e o Zé. E foi muito bom, sabe? Assim, uma emoção boa de voltar ao centro. Né, Camila? Foi assim muito, muito gostoso de retornar lá. Então. É verdade, quando a Helena foi, assim, é impactante, né? A hora que a gente chega é uma emoção muito grande. E acalma a alma da gente. É muito bom. Acalma É mesmo. Você inexplicável. sente, e se Deus quiser, em breve a gente vai estar todo mundo reunido. E com isso é um aprendizado, porque graças a isso também nós temos companheiros de outras cidades que estamos juntos e já nos tornamos, assim, já sentimos uma afinidade muito grande, né? Porque a dona Eurípia, por exemplo, ela frequentava aqui. Já a dona Sebastiana nunca frequentou, né? E, no entanto, a nossa companheirona aí, a gente participa na terça-feira. Então, isso é muito bom. Então, Você está me ouvindo, Sebastiana? Estou. Madalena. Estou. É para fazer a rogativa? Isso, eu vou pôr uma musiquinha de fundo aqui. Então, vamos fazer, né? E você vai fazer para a gente. Aí depois você faz o encerramento? Não, você já faz a rogativa de encerramento. Ah, tá legal, então. Uhum. Pode começar. Então, vamos agradecer a Deus, né? Todos nós que estamos participando da reunião. Agradecer a oportunidade de nós, dessa reencarnação, de estarmos aqui, aprendendo com Jesus, melhorarmos a cada dia mais. Que nós possamos ainda, ó Deus, sermos melhores do que já fomos. Ó Deus Pai amado, é no sentido, Pai, de suplicar a vossa assistência, a vossa bênção, a vossa proteção, Pai dos mensageiros vossos, Senhor, a todos os irmãos necessitados que foram falados no início da reunião e para todos do grupo, Senhor, dessa reunião de hoje, todos os nossos entes queridos, nossos familiares, Pai amado, não nos desampare, porque sem o Senhor não somos nada. Ainda vos pedimos, Senhor, os nossos familiares encarnados e desencarnados, o Senhor José Ribeiro, nosso irmão, companheiro, trabalhador, Senhor, na vossa vinha, nos rogamos, ó Pai amado, o teu amor, as tuas bênçãos, a vossa proteção, as bênçãos que o Senhor achar necessário para ele, para os seus familiares, Senhor. Que o Senhor possa ampará-lo, confortá-lo, Senhor. Para que ele possa continuar, Senhor, ser o orientador nosso, ser um trabalhador da vossa vinha, Senhor. E agradecidos, Pai amado, por tudo de bom que o Senhor tem nos proporcionado. Mas ainda como eterno pedintes que somos, Senhor. Suplicamos a vossa misericórdia para a nossa cidade, para toda a humanidade inteira, Senhor. Estamos vivendo nesse período de pandemia. Nós suplicamos a vossa misericórdia, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, fazer conforme a vossa vontade. Mas também suplicamos por misericórdia, Senhor, as vossas bênçãos, a vossa proteção por toda a humanidade, Senhor. E agradecidos mais uma vez, Senhor, por a oportunidade de hoje, estarmos conhecendo um pouco mais do quanto, Senhor, é infinita a vossa sabedoria, a vossa misericórdia, o vosso poder, a vossa proteção, o amor vosso e a justiça, Senhor. Às vezes, Pai amado, nos falta, Senhor, palavras para vos agradecer. Mas dizemos assim, Senhor, obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Senhor Deus.
por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Que assim seja. Sim, sim. Então, que a paz de Deus seja conosco, né, nossos lares, Que aos assim nossos seja. queridos, e que essa vibração continua, né, nos trazendo muita paz, dias para os nossos companheiros, e para aquelas pessoas que se encontram em luta com esse Covid, que Jesus possa confortar o coração daqueles da família, daqueles que partiram, bem como daqueles que estão nos hospitais sentindo cada dia a opressão, o medo da doença. Que seja aliviado e que a espiritualidade amiga nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a Espero todos. Boa noite. Boa noite a Boa noite. todos. Vamos Nós nos temos, cuidar, vamos falar para vocês Foi que nós muito devemos bem. vamos nos né? cuidar. Álcool, máscara, né? Só se não ficar em casa, fica em casa. Se precisar sair, sai, né? Estou aqui guardadinha no meu cantinho. Um grande abraço a todos, viu, gente? Fiquem com Todos. Deus. Obrigada. Todos com Deus. Você Parabéns. também, tudo de Ela conduziu bom. muito Assim bem, viu? seja. Deus te Até abençoe. até segunda-feira. Ou Até até quarta, né, Madalena? Até É quarta. quarta. Tá bom. Nós temos Beijo. amanhã lá em Avelinópolis, né, Sebastião? Deus quiser, se Deus quiser. Eu ouvi falar do hoje. Daqui ele mandou, lá de Averinópolis. Compartilhei com um monte de amigos. Jesus abençoe a todos. Deus abençoe. Deus abençoe que seja. Você tá bom? Que assim seja. No coração. Só ir lá no vermelhinho e apertar. Deixa eu ver se eu consigo tirar você daqui. Ver se nós pedimos SOS para o Zé, ele não está ouvindo a gente, né? Ver se a gente pede ele para tirar você daqui. Daqui eu não consigo tirar, Sebastião. Eu vou. Vê se você Aparecida. consegue desligar o celular. Vai nele e tenta, desliga ele. Se você desligar, sai. Na hora que você voltar, já saiu. Mas no Boa vermelho. noite, gente. Fica todo mundo com Deus, tá? Todos tenham uma boa noite, um bom sono. Jesus abençoe todos. Até amanhã, às 6, com a oração da manhã. Até Fiquei muito amanhã. feliz de te ver aqui. Eu estou feliz de ver a senhora, que é uma grande inspiração para mim, para minha filha e todos vocês. Saudade sua.